Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Pode chegar, porque o Ligados Integrados está no ar. Um bom dia para você. Vamos começar com as notícias do nosso setor, então? Custo de produção lá em cima. E como se não bastasse, a logística brasileira passa por alguns problemas devido à crise. Vamos analisar juntos nessa edição, que tem ainda dicas de manutenção para comedouros e bebedouros, para você não perder mais dinheiro por aí, hein? Então fique com a gente até o meio-dia. E a gente começa essa edição falando sobre o custo de produção com ração, que está cara por conta da safra menor de milho. De acordo com o indicador Exalc, na região de Campinas, São Paulo, o grão acumulou alta de 11,74% na pesquisa parcial de março. Chegou a R$ 59,50 a saca de 60 quilos. É o maior patamar da série histórica do CPEA. Além da menor presença de vendedores, o ritmo de negociação esteve limitado na semana passada por incertezas com a circulação de mercadorias, diante das medidas de controle do coronavírus. Vamos conversar agora com o analista de mercado da Rabobank Brasil, Vitor Ikeda. Vitor, bom dia para você. Bom dia, Pablo, tudo bem? Tudo certo. Vitor, obrigado por ter vindo e por aceitar o nosso convite. Conta pra gente aí, entre os pontos, né, que a gente tem para ter atenção nesse mercado de milho aí. Por exemplo, esse dólar que está lá em cima, ele não acaba também atraindo, né, os nossos vendedores aqui para uma venda externa e complica ainda mais a nossa venda por aqui? Bom, Pablo, basicamente a gente vê que realmente sim, os níveis de paridade de exportação eles estão relativamente elevados em função da taxa de câmbio, mas por outro lado a gente também tem estoques relativamente mais apertados aqui no Brasil, dado que nós viemos de um 2019 com uma demanda interna e externa muito forte, e apesar de uma produção recorde, os estoques acabaram reduzindo. Isso faz com que, nesse momento, basicamente o mercado interno esteja até pagando um prêmio sobre exportação. Eu diria que a paridade de exportação e o nível da taxa de câmbio pode acabar impactando principalmente com relação à entrada aí do milho safrinha mais para frente. Mas nesse momento eu diria que o mercado interno tem pagado mais, obviamente que tem esse colchão segurado pela taxa de câmbio que acaba elevando os níveis de paridade de exportação. Certo. Falando em mundo ainda, né, a gente tem uma briga pelo petróleo aí, né, entre Rússia, Arábia Saudita, alguns outros países aí. Isso também não acaba influenciando, porque a gente também tem com o milho a indústria do etanol, né? Qual é aí essa referência que a gente pode ter aí nessa briga do petróleo que pode afetar o milho? Exatamente. Basicamente, com a queda que a gente viu nos preços do petróleo, isso acabou impactando também nos preços do etanol, não somente no Brasil, mas em outras partes do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde 40% do consumo de milho ele é voltado para a produção de etanol, a gente já vê plantas com margens negativas e isso, de certa forma, pode impactar a demanda por milho, por essa indústria, em nível não somente nos Estados Unidos, mas também trazendo aqui para a realidade do Brasil, onde existia uma possibilidade de forte incremento da demanda por milho pela usina de etanol de milho, só que isso pode mudar um pouco as projeções de demanda de consumo interno por essa indústria ao longo de 2020, dadas essas quedas que a gente viu no mercado internacional de petróleo e que tem impactado também os preços do etanol. Nessa semana que passou, a gente viu aí muitos problemas, né, ou alguns problemas, né, rapidamente resolvidos em termos de logística aqui no Brasil por conta dessas restrições para controlar o novo coronavírus. Mas você acha que isso ainda deve ser também um ponto de atenção? A gente ficar percebendo aí se a logística vai funcionar? Porque, por exemplo, né, se consome muito milho no sul do Brasil e às vezes se precisa desse milho que é lá do Mato Grosso. Como é que faz para trazer, né? Porque tem muita transportadora que até está evitando viagem longa aí por conta da pandemia. Exatamente. A gente viu ao longo da última semana algumas medidas em níveis municipais e estaduais, mas de certa forma
ainda o nível federal prevalecendo e conseguindo reduzir um pouco alguns impactos ainda de logística de transporte de grãos, dado que alimentos foram colocados como os itens essenciais. Realmente, eu acho que vale a pena monitorar esse ponto de atenção que você bem pontuou. A gente tem um consumo de milho concentrado basicamente em muitas regiões aqui no sul do país, principalmente a produção de aves e suínos. E lembrando que, em termos de milho verão, por exemplo, um dos principais estados produtores do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, enfrentou problemas climáticos. Então, obviamente, que o volume que pode ser necessário buscar esse volume em regiões mais distantes, como você bem pontuou, no centro-oeste brasileiro, e essas grandes distâncias acabam sendo um pouco mais impactadas por essa questão de logística, porque se no meio do caminho tiver alguma questão de bloqueio ou tudo mais a nível municipal ou estadual, isso pode impactar, de certa forma, o movimento de milho e, de certa forma, já elevar os custos de logística que já são elevados aqui no Brasil e gerar um preço ainda mais elevado ao consumidor final. Pois é, Vitor, a gente falava muito, né, inclusive já, sobre o câmbio, sobre o petróleo, agora também essa questão da pandemia, e aí, né, se contava que para o próximo semestre é que esse mercado do milho se equilibraria por causa da safrinha. Você acha que agora, com a pandemia também, você acha que tem chance de piorar um pouco mais, ou seja, o milho ficar ainda mais caro para o produtor que compra, para depois ter chance de melhorar no segundo semestre? Basicamente a gente deve ter uma recomposição de oferta apenas com a entrada da safrinha, mas mesmo a entrada da safrinha já começa a se acender um sinal de alerta. Algumas regiões tiveram um março com volume de chuvas um pouco abaixo do histórico, então é um ponto a ser monitorado. Sim, se a gente analisa as curvas de futuro, nós vemos que os preços do milho no mercado spot eles estão mais elevados que ali nos contratos de julho ou de setembro, sinalizando que com a entrada da safrinha, que hoje representa aí, grosso modo, 70% a 75% da oferta nacional, esses preços do milho poderiam recuar. Eu colocaria como ponto de atenção monitorar como é que vai ser a oferta, avaliar quais serão os impactos de demanda por milho, seja pela indústria de etanol de milho, seja também pela própria indústria, para a formulação de ração, dado que a gente tem que avaliar alguns impactos econômicos que podem gerar em termos de consumo de proteína animal, não só em nível nacional, mas também em nível global, em função da crise do coronavírus. E também monitorar a taxa de câmbio, porque vamos supor que se a gente tiver uma entrada de uma safrinha que surpreenda positivamente em termos de oferta, a gente teria o veículo de poder exportar esse milho, e aí a taxa de câmbio teria uma variável muito importante para ser avaliada, porque ela poderia limitar eventuais quedas mais significativas do preço do milho, mesmo com a entrada de uma oferta robusta, que aparentemente no momento ainda não é o cenário básico. Tá certo, então. Muito boas as informações, Vitor, muito obrigado, né? E um bom trabalho para você aí de home office. Obrigado, Pablo. Até uma próxima. Até a próxima. E a repórter Júlia Fabbri conversou com caminhoneiros via internet para mostrar para a gente como está a situação agora aí em meio a essas contenções por causa do coronavírus, né? Será que eles estão ainda com dificuldades para trabalhar? Então a Júlia foi pesquisar e traz agora para a gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pablo, e todo mundo que acompanha Ligados e Integrados. Muitos caminhoneiros estão em casa sem cargas, outros estão nas estradas trabalhando no abastecimento de alimentos e remédios. Perguntei para um caminhoneiro e para uma caminhoneira como estão esses serviços durante a crise do coronavírus. Vamos ver. A estrada em si, Júlia, está liberada, mas a parte de assistência, oficinas, borracharias, essas aí tá precária. Só achei assim que a estrada tá bem vazia, mas não encontrei barreira nenhuma. Já tenho andado bastante depois do começou, né, esse surto da corona, e não vi nada assim anormal, a não ser a estrada bem vazia, né, os postos de gasolina tudo parado, assim, não que não esteja aberto, está funcionando, mas está vazio. Uhum. As lanchonetes, os restaurantes atendem a gente pela janela, né, para não ter contato, né? As polícias, assim, você não vê a cara de ninguém, dos guardas rodoviários. Bom, em primeiro lugar, a gente percebe que do próprio governo, em particular no Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, tem feito um trabalho bom e um empenho
para resolver todos esses problemas. Numa situação caótica como essa, não é que necessariamente o caminhoneiro vai encontrar o restaurante que ele está acostumado a comer aberto, né? Existem muitos estabelecimentos pequenos que não conseguem sequer se manter abertos por várias razões, porque depende de outros públicos também, né? Porque os proprietários de pontos de parada, de postos que mantêm uma estrutura muito grande, estão enfrentando um problema seríssimo, inclusive muitas vezes com as próprias prefeituras, que fecham restaurantes na cidade e acham que a operação na rodovia também tem que fechar. E aí, inclusive, começam a aparecer os camelôs de marmita, né? Gente sem menor condição que está levando num carro as marmitas para vender, às vezes até explorando os profissionais, sem nenhum controle de higiene, nenhum controle sanitário. Agora, eu vejo uma responsabilidade muito grande dos caminhoneiros. O agronegócio tem dois papéis, um é alimentar o Brasil e outro trazer as divisas de fora, que são fundamentais nesse momento. Então é fundamental que chegue no porto para que eles possam exportar, para que outros países recebam alimento e que eles possam gerar divisas para a economia brasileira, que vai ser essencial nesse período que nós vamos enfrentar pela frente, que é único na história. Agradecer a Eliana, ao Idênio, ao Rodolfo Risotto e lembrar mais uma vez de como é importante que as concessionárias rodoviárias, as empresas embarcadoras e os postos de abastecimentos estejam alinhados nesse momento para que o transporte de cargas continue acontecendo no Brasil e que a saúde dos trabalhadores envolvidos nas operações logísticas seja preservada. E além disso, manter também todos os acessos liberados. Eu volto com você aí no estúdio, Pablo. E agora tem participação do produtor rural, porque o agro não para. Sou Ivan Babic, moro no município de Itapiranga, sou integrado da Seara Aves Unidade de Itapiranga, Santa Catarina. Estou continuando a atividade que meus pais começaram em 1993. Ano passado nós realizamos mais um sonho e construir mais uma granja, toda modernizada. Os procedimentos de biosseguridade que a gente usa aqui, que a empresa repassou para a gente, podemos agora aplicar para fazer o controle do coronavírus. Que nem meus pais são aposentados, todo cuidado é pouco com eles. E se cada um fizer sua parte, nós vamos vencer essa batalha. E nós estamos fazendo nossa parte aqui. Obrigado, Ivan. E agora tem intervalo, mas depois tem dicas para você não desperdiçar ração aí na granja, hein? Porque a gente viu que tá cara. E também tem a previsão do tempo, então fica por aí. Eu espero aqui por você. Ligados Integrados de volta para você e hoje já tivemos aqui entrevista com análise de mercado muito boa, hein, com o Rabobank Brasil, falando sobre custo e produção. Se você não viu, vai lá no YouTube e procura pelo Ligados Integrados. E a gente continua agora com esse tema de custo e produção, mas para falar sobre desperdício, hein? Como é que você não desperdiça a ração? Tem uma dica importante, é a manutenção dos comedouros. É importante fazer de tempo em tempo, hein? Você sabia? Assim como também no bebedouro. Veja os detalhes na nossa reportagem. Ninguém merece carro quebrado, né, gente? Mas quem nunca ficou na mão? A gente estava indo agora para uma gravação na granja e olha aí o que aconteceu. Pois é, isso pode ser falta de combustível, isso pode ser falta de água no motor, ou isso pode ser simplesmente um problema por falta de manutenção adequada. E na sua granja? Para pensar. Falta de manutenção no comedouro, falta de manutenção adequada no bebedouro. Frango não pode ficar sem beber água e muito menos sem comer. Você já parou para pensar no problema que você pode ter? Pois é. Tem que ficar esperto. Acontece, mas não deve acontecer. Aliás, aqui a gente pode apelar para um plano B, né? Pegar um táxi, pegar um ônibus, mas na granja nem sempre você tem segunda chance. Falta de manutenção adequada na granja pode ser fatal. Na granja, a água é utilizada para a higienização e principalmente para a hidratação dos frangos. Para não faltar, tudo tem que estar funcionando bem.
Rodrigo, então se por acaso acontecer um problema elétrico na bomba do poço artesiano ou um problema do nível de água aqui nos reservatórios, você tem alarmes que vão te avisar, certo? Certo, sim, correto. A gente tem 2 fases. Tem o alarme de elétrico, que se a bomba apresentar algum defeito, aciona para a gente lá embaixo. E também tem o alarme de nível de água, que se os reservatórios caírem para menos de meio, ele toca uma sirene para a gente lá embaixo. Se houver um imprevisto, nos reservatórios o Rodrigo tem água suficiente para abastecer a granja por 24 horas. Não conseguindo, tem a possibilidade também de estar chegando com caminhões para fazer a preenchimento das caixas. Toda semana a gente faz uma avaliação se não tem nenhum rompimento de cano ou alguma caixa vazando, e todo ano a gente faz a limpeza deles. Tafarel, então na troca de lotes, antes da chegada dos pintinhos, o produtor precisa se preocupar com a higienização correta do sistema hidráulico. Sim, Júlia, ele tem que fazer uma hipercloração do sistema hidráulico para não estar criando biofilme dentro do sistema de bebedouros, tá? E após essa hipercloração, ele vai fazer um flush, deixando esse sistema abastecido com água limpa, né? E fazer toda a higienização da parte de filtros e de dosadores. A gente falou da manutenção externa, né, para te socorrer caso você tenha algum problema com a água para abastecimento das aves aqui dos aviários. Então vamos falar agora da manutenção interna. Como é que você faz a manutenção dos bebedouros? Os bebedouros, assim, antes de alojar o frango é feito o verificamento de bicos deles, se não tem nenhum bico pingando, nenhum bico travado. Ao decorrer, quando saem as aves, a gente faz a limpeza de NIP, fazendo os flechos para troca de água, para não formar o biofilme dentro das linhas de água. Também é feita a lavagem da caixa com produto especificado pela empresa também, para fazer a higienização delas. Importante ele deixar esse sistema cheio de água para a gente não ter ressecamento desses bicos, que venha ocasionar travamento de bico e dificultar o manejo inicial. Ele vai ter que estar se preocupando com altura, vazão de bebedouro, controle de pH e cloração dessa água, né, para a gente proporcionar o máximo de conforto para o desenvolvimento das aves, tá? Se ele tiver com uma vazão muito alta, por exemplo, ele, além de desconforto e dificuldade de consumo, ele vem a molhar essa cama do aviário, trazendo problemas futuros para esse lote. O painel, ele faz o controle do consumo diário, quanto que esse frango está bebendo por dia, e acusa também temperatura para nós. O benefício do nipple para nós é a qualidade de água. Então, se ele tiver com excesso na tacinha aqui, essa água vai ter mais contaminação com agente externo. Essa é a vantagem desse bebedouro. A quantidade de água que as aves consomem está totalmente relacionada com a quantidade de ração que elas consomem. Se não beber água o suficiente, não vai se alimentar o suficiente. Esse pintinho aqui está com 2 dias. Anderson, os primeiros dias do pintinho, ele tem que se alimentar muito bem, né? Com certeza, Júlia. A primeira semana é a semana mais importante para a vida da ave. Por isso a importância da gente estar fazendo a manutenção durante o intervalo. Comedouro, mesma coisa. É bem regulado, com oferta de ração, para que na hora que as aves chegam, elas comam e bebam à vontade. No dia a dia a gente faz, quando faz a troca de lote, a limpeza e desinfecção dos silos. Aí também é feita a retirada do restinho de ração que sobra nos pratos e feito a descarte na compostagem. Também é verificado caixinhas, se não tem nada dentro das caixinhas de rações, antes de dar o primeiro início nos comedouros. Depois é feita a verificação e limpeza de pratos. As questão também de limpeza de prato de derivadores, onde é feito a enchimento da ração dos comedorzinhos infantis, e também é verificado os motores elétricos, se não tem nenhuma falha elétrica neles. É importante que o produtor, ao fazer as manutenções preventivas durante o intervalo, faça o bloqueio, desligando os disjuntores para que não aconteça nenhum acidente. Tá? Que a gente já teve vários casos de produtor se machucar fazendo a manutenção, então hoje a gente trabalha na prevenção. Devido a que a granja pede do dia a dia de você, a gente correu atrás de conhecimento, buscar curso elétrico, curso em manutenção, para estar atendendo o dia a dia da granja. Qualquer problema, o Rodrigo está aí às ordens. 4 horas.
equipe atenta essa aí, né? E agora tem mais dicas, claro, com o nosso especialista, por isso que eu já vim aqui para nossa sala, para a gente bater um papo juntos aqui, via internet. Hoje com o Vamiré Luiz Sens Júnior, que é gerente corporativo de sustentabilidade agropecuária na Seara. Bom dia, Vamiré. Bom dia, Pablo. Bom dia, amigos do Canal Rural. Obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Vamiré, conta pra gente aí, esse é um cuidado diário na granja, né? Não é só observar os animais, mas os equipamentos também. Exatamente, Pablo, exatamente. A manutenção, se a gente for olhar a palavra conceitualmente, né? Ela é uma palavra que vem do latim, e ela é constituída por duas outras palavrinhas, que é manu e terene. Manu significa mãos e terene significa cuidar, dar atenção e segurar. Então, realmente, ela faz menção a como a gente cuida de maneira apropriada dos nossos equipamentos, da nossa estrutura, para se ter um bom desempenho ao final dos lotes, né? Pois é, e até a gente não deve ter, né, ou às vezes até tem alguma faculdade, né, pesquisa do quanto uma falta de manutenção no equipamento como esse pode às vezes trazer prejuízo mesmo, né, com a própria ração ou até com o próprio equipamento, né, mas é fato de que a manutenção evita isso, esse desperdício. Exatamente, exatamente. A manutenção ela tem que ser constante, né, para que ela não fique cara, porque ela, de maneira acumulada, ela vai determinar um gasto muito elevado e também ela vai incrementar o nosso custo ligado à ineficiência, que é o custo invisível, aquele custo que o produtor acaba não enxergando no dia a dia da propriedade, como, por exemplo, uma fornalha que não foi realizada uma devida manutenção, ela naturalmente vai consumir muito mais lenha para fazer um aquecimento suficiente de um galpão no momento de um alojamento, né? Ou um segundo exemplo que a gente pode utilizar os nossos exaustores com uma ausência de manutenção de limpeza nas hélices, promovendo um aumento do peso desse exaustor, consumindo maior energia para fazer o movimento de rotação, para garantir a mesma eficiência de retirada de ar de dentro das instalações. Legal. Então, toda vez acaba impactando em resultado, impactando em aumento de custo. Legal. Com esses exemplos aí, acho que o produtor entendeu bem, né? O bom é lógico, ele sempre dá essa olhada aí, mas, Vamiré, a orientação técnica é que a manutenção mesmo seja feita por quem instalou, geralmente, né? Os equipamentos ali. Isso geralmente ocorre a cada 6 meses também, essa equipe técnica que vai lá, visita a granja e vê se por acaso tem algum problema e aí resolve, né? Isso, Pablo. As manutenções, elas seguem as especificações de cada equipamento. Equipamento que apresenta a manutenção indicada após um período de horas de utilização ou após um período de tempo realmente da aquisição do equipamento. Mas todos os equipamentos eles têm a manutenção recomendada na especificação do produto. É importante que o produtor ele tenha atenção, tome conhecimento da recomendação técnica do produto para que possa ser o mais assertivo possível na hora de estar realizando ela. Obrigado, Vamiré, pelas informações. Então, quem sabe o produtor aí pode ter uma agendinha, né? Marca lá, daqui tantos meses tem que fazer a manutenção do comedouro, bebedouro ou qualquer outro equipamento. Até uma próxima, Vamiré. Exatamente, Pablo. Até uma próxima, Pablo. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. E agora tem recado do produtor rural. Devido ao vírus Covid-19, nós na nossa propriedade nós estamos redobrando os cuidados. Então tudo que a gente já vinha fazendo, a gente está melhorando para não pegar esse vírus. Que nem trocar roupa, trocar o calçado, lavar as mãos com sabão e usar o álcool 70. Isso tudo a gente já vinha fazendo, mas a gente está fazendo mais ainda. Então quando a gente sai de um galpão para o outro, a gente já lava a mão na entrada e na saída. E pessoas de fora a gente não está deixando
vir nem ninguém, assim já não vinha ninguém, mas tipo, ração tem que vir. Então o caminhão vem, desinfeta, ele usa a botinha dele, preenche o caderno, lava as mãos e usa o álcool 70, e agora a gente está dando também a máscara para ele usar, que é uma proteção que a gente tem a mais. E o técnico, a gente está passando todas as informações pelo celular, até para ele não correr risco e nem a gente. A Rosicléia se adaptou, você também aí, e até a gente aqui também. Perdi a companhia das minhas parceiras da Previsão do Tempo aqui no estúdio. Elas ficam agora no estúdio virtual. A Priscila Paiva conta pra gente então a previsão para hoje e para a semana. Priscila, bom dia. Olá, Pablo, bom dia! A gente vai agora dar uma atualizada nas imagens de satélite, porque começamos a semana com chuva forte em parte do interior de São Paulo e também a chuva que retornou ao sul do Brasil, conforme a gente tinha previsto. E tem um novo episódio de chuva a partir dessa semana no sul do país. E enquanto a chuva vai retornando para o sul do Brasil, no centro-oeste do país, ainda chove, só que de forma mais isolada, com volumes mais baixos. É isso que a gente vai verificar nesta semana em todo o Brasil central. A gente vê que ao longo aí das próximas 24 horas ainda temos pancadas no sudeste, em parte do centro-oeste, região norte e na faixa norte do nordeste. Mas já na Bahia, norte de Goiás, norte de Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar mais firme. O sistema que passou pelo sul do Brasil passou rapidamente, mas temos outro a caminho. É o que mostra aqui esse mapa de 31 de março a 4 de abril. Uma nova frente fria chegando ao sul do país, com volumes em torno de 15 milímetros acumulados. E no interior do Brasil você começa a ver essa característica do outono. Cada vez tempo mais firme no interior do Brasil, pegando boa parte do centro-oeste, do sudeste também da Bahia. Apenas no extremo oeste ali do Amazonas é que a gente vê um volume bem mais elevado, com até 100 milímetros acumulados. Vamos dar uma olhadinha aqui para Tangará da Serra, que foi a cidade que você me pediu. Mato Grosso, como eu disse, a gente vai ter essa semana com tempo mais firme. Olha só, se chover, é um volume que não passa de 5 milímetros diários, nem chega a isso, tá? Mas a partir ali do dia 11, 12 de abril, aí a gente volta a ter chuva mais forte. E é o último pulso de chuva mais forte agora de abril, porque depois, a partir da segunda quinzena do mês, a previsão é de tempo mais firme. Portanto, para Tangará da Serra, 104 milímetros previstos. Obrigado, Pri. Em breve tudo isso vai passar e a gente vai estar de volta juntos aqui. E o Ligados Integrados de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.